tema do nosso shiur hoje são as 3 semanas. Muita gente já escutou que tem um período de luto no judaísmo pela destruição do templo, mas a verdade é que as 3 semanas tem muitos fatos que aconteceram no decorrer das 3 semanas, e também muitos costumes que poucos conhecem. Então o shiur de hoje visa esclarecer e ensinar para que cada um possa realmente cumprir e não ficar numa teoria. As 3 semanas iniciam-se no dia 17 de Tammuz. Esse ano foi dia 6 de julho. É um dia de jejum que inicia no final da madrugada até depois do anoitecer. E culmina no dia 9 de Av, esse ano no dia 26 à noite. E aí é um jejum de 25 horas, um jejum bem mais pesado. E durante esse período de luto, nós vamos respeitar os costumes que vamos trazer aqui. Primeiro, o que aconteceu no dia 17 de Tammuz? Um dia de jejum, geralmente, não é apenas uma coisa, um acontecimento, e sim, ele é motivado por uma junção de vários fatores. Então, a primeira coisa que aconteceu para causar o jejum de 17 de Tammuz aconteceu no ano 1312, antes da Era Comum. Os judeus estavam no deserto. E Moshe Rabbeinu avisou o povo que ele iria subir, depois que eles receberam a Torá, de forma oral seria, quer dizer, Moshe, toda a história de Shavuot, Moshe sobre o Monte Sinai, Deus falou os 10 mandamentos. Então Moshe Rabbeinu avisou o povo de que ele iria subir no monte para receber as tábuas da lei. E ele avisou o povo, pessoal, eu vou ficar lá em cima 40 dias. E quando eu retornar, a gente vai ter as tábuas da lei. Tá bom? O povo viu Moshe subindo e começou a contar. Mas nós sabemos que pelo judaísmo, o dia não começa de manhã, começa na noite anterior. Então, quando Moshe falou que ele passaria 40 dias no deserto, seriam dias contados a partir da noite. Então, eles começaram a contar um dia antes. Logo, quando deram os 40 dias, eles estranharam a ausência de Moshe. E mais ainda, o Satã, que é o anjo que busca sempre testar o povo judeu, fez diversos sinais para que o povo entendesse que Moshe morreu. Então eles vieram com aquela história de bezerro de ouro. A gente já deu um shiur só focado no que motivou aquele pecado. E aí quando Moshe Rabbeinu desceu, eles fizeram o bezerro no dia 16 de Tammuz. Quando Moshe Rabbeinu desceu, no dia 17, ele viu o bezerro e quebrou as tábuas da lei. Então esse foi o primeiro acontecimento que causou o dia 17 de Tammuz. Claro que depois ele foi e pediu perdão para Deus e depois subiu novamente. Ele subiu 2 vezes depois disso. Subiu novamente para pegar as segundas tábuas da lei, desceu no Yom Kippur, mas ainda assim aquele dia 17 de Tammuz ficou manchado. Segundo acontecimento, isso já na época do templo sagrado, diariamente se ofereciam sacrifícios no templo, Korban Tamid, e no dia 17 de Tammuz, devido ao cerco dos inimigos, eles já não tinham mais animais para oferecer no altar. Eles sempre tinham no templo garantia de 4 dias. Então no dia 13, os inimigos já não deixaram entrar nenhum animal na cidade de Jerusalém. E assim no dia 17 de Tammuz, cessaram os sacrifícios, quer dizer, cessou aquele serviço diário que o povo tinha no templo. Um terceiro acontecimento do dia 17 de Tammuz, e que inclusive é bem controverso, quando aconteceu, a Mishnah traz que Apostamos queimou um rolo da Torá. E aí é estranho, porque é uma coisa muito triste. A lei nos diz que quando um rolo da Torá é queimado ou é perdido, nós devemos jejuar e devemos chorar, como lo aleino, o falecimento. Se alguém escuta que um rolo foi queimado, por exemplo, ele deve rasgar suas roupas. Mas o que tem de tão característico, então, nessa queima de Apostamos, justo no dia 17 de Tammuz? Então, por isso que é bem controverso saber a origem, que rolo da Torá exatamente era e qual é a época disso. Então, a Mishnah diz que nesse dia foi queimado um rolo da Torá, mas não detalha muito. Então, algumas opiniões dizem que foi a primeira vez que se queimou um rolo da Torá. Os inimigos depois fizeram isso várias vezes. Os nazistas e Marshemam, que se apaguem seus nomes para sempre, queimaram vários rolos da Torá. Mas a primeira vez que alguém fez isso de uma forma proposital para ofender o povo judeu foi no dia 17 de Tammuz.
algumas opiniões de que rolo era esse. Então alguns ousam dizer que era o rolo que Moshe Rabbeinu escreveu. Moshe Rabbeinu, Moisés, no final da sua vida, escreveu 13 rolos da Torá, um para cada tribo, e um deles, um dos rolos, ficou guardado com a arca sagrada. Então alguns dizem que o rolo queimado no dia 17 de Tammuz era o rolo que Moshe Rabbeinu escreveu. Isso não é possível. Por quê? Porque tudo que Moshe Rabbeinu fez jamais poderia ser destruído. E por isso mesmo ele não construiu o templo. Já falamos isso num shiur sobre a destruição do templo em si, que se Moshe Rabbeinu tivesse construído o templo e Deus precisasse castigar o povo, teria que castigar nas pessoas e não em pedras e madeiras como era o templo. Então Moshe Rabbeinu não construiu o templo para que não fosse destruído, porque jamais seria destruído. Então o rolo de Torá que Moshe escreveu, com certeza não é o que foi destruído. Outros dizem que esse rolo da Torá foi escrito por Ezra Asofer. Ezra foi o líder que fez o retorno, quer dizer, levou milhares de judeus da Babilônia e do exílio novamente para Israel, isso antes do segundo templo, e ele escreveu um rolo para que servisse de exemplo para todo mundo copiar, porque naquela época se perdia muita informação, então facilmente as pessoas poderiam escrever rolos de Torá com erros de palavras e letras. Então Ezra escreveu um exatamente como era o de Moshe Rabbeinu para servir de exemplo. E alguns dizem que esse foi o rolo queimado. E uma terceira opinião sobre os 10 mártires que foram mortos pelos romanos, inclusive Rabi Akiva, bem famoso. Um dos mártires se chamava Rabi Hanina ben Teradion, e como ele foi morto? Os romanos colocaram lã molhada sobre o coração dele, enrolaram o rolo da Torá em volta dele e queimaram tudo junto. E a lã era para evitar que ele morresse rápido. Isso para ele sofrer. Então algumas opiniões dizem que é esse rolo que foi queimado no dia 17 de Tammuz, quer dizer, engloba todo esse horror da morte também de um sábio. Um quarto acontecimento do dia 17 de Tammuz também foi o dia que os inimigos elegeram uma idolatria dentro do templo sagrado. Quer dizer, uma das maiores profanações que você pode ter do templo é na casa de Deus colocar a idolatria. Um quinto acontecimento, isso já 50 anos da Era Comum, foi que os inimigos adentraram em Jerusalém. Então, após anos de cerco, eles quebraram as muralhas de Jerusalém e 3 semanas depois destruíram o templo. Então, nós jejuamos também, porque é o dia que eles entraram no nosso cerne e possibilitou a destruição do templo. Interessante que somente o segundo templo, as muralhas foram destruídas no dia 17 de Tammuz. As opiniões dizem que o primeiro templo, as muralhas de Jerusalém foram invadidas em uma outra data. E por que a gente não jejua nessa data da invasão de Jerusalém no primeiro templo? Porque ia ficar muito difícil para o público você fazer tantos jejuns. Quer dizer, um jejum um dia, 2 semanas depois, 17 de Tammuz, 3 semanas depois, o dia 9 de Av. Então, para não abusar da boa vontade da congregação e do povo, então se colocou o jejum da invasão de Jerusalém, do primeiro templo, junto com a do segundo templo. Bom a gente notar como que no judaísmo a gente evita ter muitas datas de tristeza. Por isso que todos conhecem Yom HaZikaron, o dia da memória do Holocausto. E o Rebbe, ele foi muito contra esse dia. Por quê? Porque é um dia a mais que você celebra a morte e chora. Então, peraí, o Rebbe era contra lembrar das vítimas do Holocausto? Não. O Rebbe só falou que se coloque essa memória tão triste num dia que já tem jejum. E o Rebbe orientou que se fizesse isso no dia 10 de Tevet, que também é um jejum. É o jejum que recordamos o sítio de Jerusalém. Então, nesse dia, o Rebbe falou que se lembrem das vítimas do Holocausto. E por isso, quando alguém tem algum parente que faleceu durante a guerra e não sabe qual é o dia que ele faleceu, então se comemora o Yortzeit, o ano do falecimento, no dia 10 de Tevet. Então, basicamente, esses são os acontecimentos do dia 17 de Tammuz. Só para lembrar, é a quebra das tábuas da lei, é quando cessaram os sacrifícios diários no templo, quando foi queimada a Torá, quando colocaram uma idolatria no templo sagrado e quando invadiram as muralhas de Jerusalém. Agora, indo para o final das 3 semanas, o que aconteceu no dia 9 de Av, que aí sim um jejum bem mais intenso e muito sério, como a gente vai ver os detalhes daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa que aconteceu no ano de 1313, antes da Era Comum,
Agora sim, quando o povo estava prestes a entrar na terra de Israel, e aí alguns judeus rebeldes falaram, não, a gente quer saber como que é a terra de Israel, e aí Moisés mandou 12 espiões para a terra para analisarem como era a qualidade da terra. E a história é conhecida que desses 12, 10 voltaram falando mal da terra de Israel, e aí o povo chorou. O povo chorou falando, Deus quer matar todos nós. Por que ele nos trouxe até aqui? Era melhor ter ficado no Egito, e a gente vai sofrer, e nossos filhos, o que será deles? Então naquele dia, Deus falou, como assim? Vocês não confiam em mim? Vocês estão chorando em vão. E uma vez que vocês estão chorando hoje em vão, então por todas as gerações, vocês terão motivo para chorar. Que nem aquela criança que não para de chorar, aí o pai fala, não, se você não para de chorar, eu vou te dar uma razão para você continuar chorando. Exatamente isso. Então, por conta do choro à toa do povo judeu na noite de 9 de Av, então Deus decretou que seria uma data de muita tristeza. E naquele então Deus decretou que o povo passaria 40 anos no deserto. E todo ano, na noite de 9 de Av, morriam muitos judeus que tinham entre 20 e 60 anos e que sobre eles foi decretado que não entrariam na terra de Israel. Naquela noite eles deitavam, cada um fazia a sua cova e sabia que provavelmente não levantariam. Os que levantavam cobriam aqueles que pereceram aquela noite. Esse é o primeiro acontecimento. Depois, no ano 423, também antes da Era Comum, foi destruído nesse dia o primeiro templo. No ano 69, 70, já da Era Comum, foi destruído o segundo templo. Então é uma tristeza muito grande, é um dia que carrega um peso de luto para o nosso povo, porque o templo, que é o lugar onde nós tínhamos revelada a presença divina, um lugar de conexão, ele foi destruído, quer dizer, a casa de Deus foi destruída, nós também estamos sem lar. Na realidade, o templo, ele queimou, o segundo templo foi queimado e destruído no dia 9 de Av, mas ele continuou queimando até o dia 10, ao meio-dia, por isso muitos costumes de luto seguem até o dia 10, até o meio-dia do dia 10. Isso que eu falei, que o templo foi queimado, é uma das provas que Deus decretou isso. Por quê? Porque o templo era feito de pedras, na sua grande maioria, e pedra não pega fogo. E o templo consta nos comentaristas que ele pegou fogo mesmo. Então isso foi uma ordem divina. Um outro acontecimento muito triste que aconteceu no dia 9 de Av, no ano de 133 da Era Comum, os judeus eles se rebelaram contra o governo romano, e isso causou um massacre enorme de judeus, e nesse dia 9 de Av, caiu a última cidade, a cidade de Beitar, que era o último refúgio do povo judeu, caiu no dia 9 de Av. Depois, no ano 134, um ano depois, nessa mesma data, os romanos araram o terreno do templo. Quer dizer, para violar, para mostrar que eles queriam arrancar as nossas raízes, eles destruíram toda a área do templo. Alguns séculos depois, no ano de 1290, nessa data os judeus foram expulsos da Inglaterra, e depois em 1492, a rainha Isabela havia decretado em março, havia decretado a expulsão dos judeus, e ela deu 4 meses para eles se prepararem. Adivinhem que dia que os judeus realmente foram expulsos da Espanha? Foi no dia 9 de Av. E uma coisa mais recente que aconteceu, muito triste também, nessa data, em 1914, a Primeira Guerra Mundial iniciou também no dia 9 de Av. Então a gente pode ver que é um dia de energia ruim. E por isso, mesmo que temos costumes de luto para essas 3 semanas, no dia 9 de Av eles se intensificam muito, porque eles realmente são dias de severidade, de gvurá. Então a gente costuma não abusar muito da sorte. Então quais são os costumes dessas 3 semanas? Então durante as 3 semanas, eu vou mencionar agora os costumes Chabad. Tem algumas discussões, por exemplo, nós não fazemos casamentos. Os Faradim, no começo das 3 semanas, sim permitem se casar. Mas nós não casamos, não escutamos música instrumental, pelo menos, durante essas 3 semanas. E aí tem alguns que permitem, por exemplo, muitas pessoas usam música para acalmar o estresse, às vezes como um medicamento. Então, nesses casos é permitido, mas a pessoa não deve buscar escutar música nesses dias para se alegrar.
Outra coisa que nós não fazemos durante as 3 semanas é a bênção de Shechianu, que é uma bênção que nós recitamos quando comemos uma fruta nova ou quando temos uma roupa nova. Então nós não compramos também roupas durante essa época e nós também não cortamos cabelo. Então por isso quem não cortou antes, depois do dia 9 de Av, depois do dia 10 de Av, meio-dia, já pode cortar. Mas quem não cortou vai ficar com cabelão. Isso tudo é durante as 3 semanas. Agora, quando vem Rosh Chodesh Av, o início do mês de Av, aí o luto se intensifica. Consta na Lachá, Mishenichnas Av mematim besimcha. Quando entra o mês de Av, nós diminuímos na alegria. Quer dizer, já estávamos de luto e agora intensificamos e nos colocamos mais tristes. Só que essa não é a explicação hassídica. Os Hassidim, que estão sempre alegres, eles dizem o seguinte: Mishenichnas Av mematim. Coloca uma vírgula. Quando entra Av, o mês de Av, diminuímos. Diminuímos em ocasiões, diminuímos em coisas novas, mas sempre besimcha. Depois da vírgula, com alegria, porque servir a Deus com alegria é um dos pré-requisitos para servir Deus direito. Então não dá para ficar triste. Só não aumentamos em ocasiões festivas. Então, a partir de Rosh Chodesh, nós diminuímos da seguinte forma: não comemos carne, nem bebemos vinho, com exceção do Shabat. Então, durante esses dias, pode comer peixe, pode comer comida láctea, comer bem, mas não carne, porque a carne e o vinho são sinais de alegria. Também, não devemos nos banhar por prazer. Antigamente, as pessoas já não tomavam banho todo dia, era uma coisa um pouco mais simples. Hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, a gente toma diariamente, então pode tomar banho, mas não por prazer, quer dizer, não ficar cantando Pavarotti no banheiro, não demorar. A gente costuma não tomar banho muito quente, quem consegue deve tomar banho frio, e lavamos o corpo em partes, não de uma vez só, para demonstrar que não temos nenhum prazer desse banho. E com certeza não devemos nadar, tanto por ser uma época perigosa, quanto por ser uma época que não devemos ter prazeres. Não devemos reformar a casa. Então, durante esse período, se evita, a não ser uma coisa que é urgente, estourou o encanamento, aí não tem o que fazer. Mas a reforma geralmente traz uma alegria para o dono da casa, não se pode durante esses dias. Nós também não lavamos roupa, a não ser de uma criança pequena, se não lavar roupa vai ficar sem roupa nenhuma. E até mesmo roupa lavada a gente não costuma passar, ou quando vai usar já está passada, a gente coloca ela no chão primeiro. Não deixa ela 100% limpa para lembrar a tristeza. Uma pessoa, quando ela está muito triste, ela não presta atenção na qualidade da roupa, nada disso. Mesma coisa que um avel, um enlutado, que perdeu, Deus os livre, um pai e a mãe, ele não deve usar roupas novas e roupas bonitas e bem passadas. Assim também, nós por 9 dias a gente aguenta, com exceção do Shabat. Shabat é uma exceção total, não podemos ter nenhum sinal de luto. Também devemos evitar ter aventuras nos 9 dias. Então, uma pessoa que não está acostumada a dirigir, não deve dirigir nesses dias. Uma pessoa que corre muito na marginal, além de levar multas, ele deve pôr o pé no freio um pouquinho mais, tomar cuidado, porque são dias de tristeza, são dias que podem acontecer coisas ruins. Quer dizer, o lado negativo, ele tem mais acesso nesses dias para nos prejudicar. Agora, como eu falei antes, Shabat é diferente. Shabat não pode dirigir, isso com certeza. Mas Shabat tem diferença de ter que ser alegre. Outros costumam, pelo contrário, nem usar roupa festiva no Shabat. Os Hassidim se alegram no Shabat e mais ainda, se alegram mais do que nos outros Shabatot do ano. Por quê? Porque uma vez que o luto é proibido no Shabat, então se eu estiver sério no Shabat, pode ser que vão pensar que eu estou sério pela destruição do templo, o que é proibido no Shabat. Então eu devo estar mais alegre para mostrar que não tem luto nenhum no Shabat. Tem que vibrar nesse Shabatot. Tem uma coisa muito especial no Shabat, antes do jejum de 9 de Av, que é Shabat Hazon, um Shabat onde no sonho mostram para todo mundo o terceiro templo sagrado, isso para fazer a gente almejar o Mashiach e o templo. Isso, se Deus quiser, a gente vai falar no Shiur que vem. No dia 9 de Av, o dia mais intenso, o luto. Então aí, não podemos comer nem beber. Se Deus quiser, mais perto da data, eu vou mandar os horários, mas são aproximadamente 25 horas de jejum. Antes do jejum, a gente faz uma refeição, claro, para aguentar o jejum, mas no final dessa refeição, nós sentamos no chão,
deve-se comer halá, um pão, e comemos ovo cozido com cinzas. Como que é cinzas? Queima um papel, põe um pouquinho das cinzas no ovo, não faz mal para ninguém, e se come sem sal. É a mesma coisa que um enlutado deve fazer após o enterro. Então isso é para mostrar nossa dor. Nós não sentamos em lugar alto, desde essa refeição até o meio-dia do dia seguinte, do dia 9 de Av, que é quando o ataque estava mais forte, então o luto também é maior. Sentamos em lugar baixo, a não ser alguém que vai ter problemas na coluna e etc. Aí deve sentar o mais baixo possível. Outra coisa que não fazemos, no dia 9 de Av, não nos lavamos, isso de forma nenhuma, não se pode tomar banho. Nós, até mesmo quando lavamos a mão, a netilá, ao acordar, depois de sair do banheiro, se lava somente os dedos, não a mão toda. Claro, se a pessoa se sujou, aí deve lavar, com certeza. Mas se está assim, acordei e vou lavar a mão, somente os dedos. Não se estuda a Torá até também o meio-dia do dia 9 de Av. E nem mesmo o tefilim. No dia 9 de Av não colocamos tefilim de manhã. Nós rezamos sem talit e tefilim. E somente em Minchá, na oração da tarde, nós colocamos o tefilim e rezamos Minchá. E também alguns trechos da reza da manhã que pulamos. Porque já que não pode estudar a Torá, uma vez que a Torá traz alegria para a pessoa e é um dia que não se deve ficar alegre, então, após o meio-dia, só recitamos esses trechos também relacionados ao estudo de Torá. Outra coisa que não fazemos no dia 9 de Av é cumprimentar. Então, se eu passar na frente de alguém e passar reto, não sou mal educado. É porque não se deve falar shalom para uma pessoa. Que paz, a gente está sofrendo nesse dia. De noite, 9 de Av, nós vamos à sinagoga, e na sinagoga não se acendem todas as luzes, se retira a cortina da arca sagrada para demonstrar luto também. E aí sentamos no chão, ou perto do chão, e recitamos a Megilat Eichá, que é o conto de como foi a profecia na destruição do templo. E realmente tem versículos muito, muito duros e difíceis de entender, de choro pela destruição do templo. De dia, de manhã, depois da reza, se recitam Kinot, que são lamentações pela destruição do templo. Isso nem todos recitam, mas também aqueles que recitam somente até o meio-dia. Depois do meio-dia, tem um costume muito interessante que é arrumar a casa. Por quê? Porque Mashiach está chegando. O dia 9 de Av, que é o dia da destruição do templo, também é o dia do nascimento de Mashiach. Quer dizer, o conceito da redenção vem nesse dia. Então, esse é um dia muito apropriado, apesar da tristeza, é um dia excelente para a vinda de Mashiach. Então, para demonstrar isso, a gente varre a casa e arruma para mostrar que Mashiach está chegando. Interessante que no judaísmo tudo é intenso. Você tem lei para quando rir, lei para quando chorar. Existe uma promessa que todo aquele que chora pela destruição do templo, quer dizer, sente falta, ele vai merecer ver a reconstrução. Então são dias que a gente deve chorar, deve trazer na memória, não o templo porque somos jovens, mas trazer na memória o sofrimento do povo judeu e exigir a vinda de Mashiach. Durante essas 3 semanas, são dias que devemos incrementar em Avat Israel, amor ao próximo, porque o segundo templo foi destruído por Sinat Hinam, ódio gratuito. Para consertar isso, devemos ter amor gratuito. Quer dizer, ter mais Avat Israel, amor ao próximo, buscar mais pessoas para a gente ajudar. Então, se a gente conserta o motivo da destruição do templo, então a gente vai ter o terceiro templo. Tem várias histórias que demonstram essa falta de Avat Israel, de amor ao próximo. Se Deus quiser, a gente vai trazer numa outra aula. Bem interessantes, mas são longas e vale a pena a gente analisar elas da forma correta. Durante esses dias, também as 3 semanas, eu costumo estudar sobre a reconstrução do templo, costumo estudar sobre o templo sagrado. Por isso, quando Deus mandou para o profeta como seria o terceiro templo, o profeta perguntou: para que estudar isso se os judeus estão no exílio? Então Deus respondeu: se eles estudarem sobre o templo sagrado, é como se eles estivessem reconstruídos. Então aqui, eu estou mandando todos os dias, tem um videozinho, 1 minuto, sobre o templo sagrado. É importante estudar não apenas para conhecer, mas porque cada vez que estudamos sobre o templo, é como se estivéssemos reconstruindo. Agora, um dos motivos, um dos assuntos principais
é saber que faz falta. Tem um rabino aqui em São Paulo, que toda vez que a gente pergunta como vai, ele fala, quase lá. Parece pessimista, né? Porque a gente está acostumado a falar, tá tudo bem, tudo ótimo, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Claro que eu tenho que falar Baruch Hashem, isso é o alimento de Deus. Mas esse rabino fala que você sempre tem que sentir que falta um pouquinho. O nosso maior problema é que nos sentimos tão bem no exílio. Baruch Hashem, temos lugar para rezar, e temos Parnassá, e temos isso e aquilo, que a gente esquece que o mundo não é completo e precisa de Mashiach. Um dos seguidores, alunos do Baal Shem Tov, chamado Rab Zev Kitzes, ele desejava muito ir para a terra de Israel, morar lá, Terra Santa. Ele pediu autorização para o seu mestre, o Baal Shem Tov, e o Baal Shem Tov autorizou. Mas antes de que ele fosse embora, o Baal Shem Tov falou, eu tenho uma recomendação para você. Toda vez que você for falar, pense antes. Pense antes de falar. Não dê uma resposta apressada. Bom, o Rav Zev embarcou no navio em direção à Terra Santa. Os navios faziam muitas paradas naquele tempo para reabastecer. E numa das paradas, eles pararam num porto pequeno, uma ilha pequena. E todos desceram para comprar frutas e vegetais. E o Rav Zev, pensando em Torá, ele sabia muita Torá, ele se distraiu. E quando ele se deu conta, o navio já tinha partido. Esqueceram ele. Ele ficou desesperado, começou a andar de um lado para o outro, o que ele vai fazer? Já era quase Shabat. E aí veio um senhor, viu ele lá andando, preocupado, falou, o que aconteceu? Senhor de barba, kippah. Então o Reb Zev falou, olha, eu ia em direção à terra de Israel, estava indo para lá, e o navio foi embora. Então esse senhor falou, não se preocupe, venha passar Shabat comigo, e no domingo a gente vem aqui no porto, com certeza vai ter um navio para te levar para Israel. Ok. Então o Reb Zev se hospedou na casa daquele senhor e realmente foi um Shabat muito agradável. Eles falaram de Torá e assuntos profundos na mesa do Shabat. E foi muito prazeroso. No domingo de manhã, eles se dirigiram ao porto e começaram a perguntar entre os capitães de navios que paravam lá quem ia para Israel. E realmente um dos capitães aceitou levar o Reb Zev no seu barco até Israel. E quando ele estava prestes a subir a rampa para embarcar, aquele senhor chamou o Reb Zev e falou, peraí, dá um segundinho, me diz uma coisa, eu esqueci de te perguntar, como vão os judeus na tua terra natal? Rússia, Ucrânia? O Reb Zev, sem pensar muito, falou, Deus cuida deles, Baruch Hashem. E embarcou. Depois de alguns momentos, já em alto mar, o Reb Zev pensou, oi, véi, o Baal Shem Tov, o meu mestre, me falou que eu deveria pensar antes de responder. E eu não pensei, o que eu respondi é verdade, mas não sei se era a resposta correta, eu tinha que ter pensado. E ele ficou com isso na cabeça, isso machucou muito ele. Ele chegou em Israel, e ele estava tão aflito, que ele voltou. Ele voltou lá para o Baal Shem Tov. Fez toda a viagem de volta. E aí ele chegou para o Baal Shem Tov e falou, deixa eu te contar, Rebbe. Eu fiquei naquela ilhota, e aí eu me hospedei na casa de um senhor muito simpático, e ele me perguntou, e eu respondi que está tudo bem com o povo judeu. E eu sinto que eu fiz errado. Baal Shem Tov suspirou e falou, realmente, aquele senhor era Avram Avinu, nosso patriarca Avram. E o nosso patriarca, ele diariamente reza para Deus, fala, traz Mashiach. O teu povo está sofrendo, está no exílio. E Deus sempre responde para Avram, não, aparentemente está tudo bem, ninguém reclama. Então Avram veio para se encontrar contigo, por isso que você perdeu o navio. E aí ele te perguntou como vai o povo, e você falou que está tudo bem. Então ele voltou para os céus sem argumentos. O que ele vai falar para Deus? Que a gente está sofrendo? Você falou que está tudo bem. Então, sim, temos que falar Baruch Hashem, e temos que ter atitude positiva sempre, mas lembrar que não somos completos, e não só nós, como povo judeu, não está completo. Isso não é uma verdade. A verdade é que o mundo não está completo. Nenhuma nação está completa sem o templo. Como está escrito que se os povos soubessem da importância do templo para eles, em vez de destruir, eles teriam protegido. Então a verdade é que Mashiach vai vir com bênçãos para todo o mundo, sem exceção. Então todos nós devemos querer implorar por Mashiach. E como fazemos isso? Estudando sobre o templo sagrado, estudando Torá, tendo mais Avat Israel, amor ao próximo, focando em deixar esse mundo cada vez melhor. Que possamos exigir Mashiach now
imediatamente e que esses dias de tristeza em breve se transformem em dias de alegria e de prazer para todos nós. Todos que participaram do shiur.